Me chamo Pedro Afonso, tenho 20 anos, apesar de nascer em Brasília, moro no Maranhão. O que mais me chamou a atenção no mercado foi a praticidade. Trabalho de onde eu quero, na hora que eu quero e só preciso de um celular ou notebook. Sou fundador da Raiz Trade, nós temos investidores e alunos espalhados em todo o Brasil e temos esse projeto aí de estar formando novos traders. Então, eu vou estar fazendo essa parte 2 aqui sobre gerenciamento, porque surgiu algumas dúvidas daquele meu vídeo antigo, e enquanto eu converso sobre essas dúvidas com vocês, eu vou estar aqui fazendo um pouco de análise probabilística, que quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha aqui no YouTube e no WhatsApp também sabe que é o método que eu adotei como, digamos, método oficial para eu estar operando, certo? E a gente vai fazendo essas operações aqui, conversando um pouco. A primeira coisa que surgiu como dúvida sobre a parte 1 do gerenciamento é que muita gente me perguntou qual planilha eu estava usando, certo? E eu estou em minha planilha aqui, irmão. Então vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa essa separação acabar aqui. Caso ela acabe com vitória, eu mostro logo para vocês. E caso ela acabe com derrota, eu vou ter que engatilhar o martingale. E aí não é interessante que eu ocupe minha mente com alguma outra coisa. Pelo que eu vi aqui, eu vou terminar ela sem êxito. Mas fico tranquilo porque logo em seguida eu entro com o martingale, certo? Vamos ver aqui se eu vou estar ganhando ou perdendo ela. Eu posto muito minhas operações no Instagram, então qualquer coisa é só me seguir lá, PedroAfonso054, certo? Acabou que a gente venceu por pouco, mas venceu, isso que importa. E eu já catalogo ela aqui como um ciclo verde. Enfim, a planilha que eu estou usando, velho, é essa daqui. É uma planilha que eu achei na internet, porém eu não vi se teve alguma empresa ou alguém que desenvolveu ela em si, eu não sei quem desenvolveu. Porém, eu peguei ela de um jeito e adaptei para o meu jeito, para o meu trade system. E eu vou estar ensinando a vocês a usar ela hoje. Bom, a primeira coisa aqui ela vai pedir a tua banca inicial, certo? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma banca de 1000 e aí ele automaticamente simula, que faz uma simulação de acordo com sua meta diária. Bem aqui embaixo, deixa eu só tirar isso daqui que está na minha frente, enfim. Aqui embaixo tem aqui, ó, meta 3%. Essa meta você coloca entre 3 a 5%, que é uma meta razoável, baixa, sem arriscar muito seu capital, enfim. Hoje em dia eu trabalho com 7%, fazendo 7% ao dia. Então, no meu caso, eu faria 7% e aqui ele já me dá a simulação. Então, no primeiro dia eu teria que fazer R$70. No segundo dia, se eu bater essa meta, eu vou ter 1.070 de banca, eu vou ter que fazer 7% disso, daria 79,80 e enfim, ele te dá aqui a tua meta de cada dia e te dá quanto de banca tu vai ter daqui, por exemplo, a 20 dias, ó. De 1000 vai para 3.853, de 1000 em 31 dias, que é um mês com 31 dias, enfim, dá 1.110. E uma coisa que você tem que levar em consideração aqui é que aqui é dias de operação e não dias corridos. Como assim? A gente sabe que a gente não opera final de semana, então um mês ele vai ter mais ou menos aí 20 dias corridos aqui. Um mês para a gente de 30 dias normais. Seria 20 mais ou menos em dias úteis. Então a gente teria isso aqui em um mês, beleza? Aqui você coloca o dia da operação, então por exemplo, hoje é dia 8/3. E aí você coloca aqui, essa é a minha primeira operação, por exemplo. Eu vou colocar aqui o valor investido, certo? Vou até usar esse exemplo aqui, né?
que eu investi 666, para alguns esse valor não equivale a uma coisa boa, certo? Mas é o valor da minha porcentagem de operação de hoje. Ele me deu um lucro de 5,73. Então, quando eu colocar aqui o meu lucro, a planilha automaticamente vai dizer qual o payroll que eu estava na hora dessa operação, que é 86%. Se vocês virem aqui, realmente é 86%, certo? Uma coisa bem legal dessa planilha é que ela mostra o placar diário. Então, automaticamente, quando eu vencer essa ordem, ele já me deu o placar diário aqui de 1 a 0, certo? Eu vou estar abrindo mais uma ordem aqui, esperando uma oportunidade para estar abrindo mais uma ordem. E aí, claro que eu não quero perder, mas seria, entre aspas, bom se eu perdesse, porque eu colocaria aqui uma ordem que deu um resultado negativo e vocês viriam que aumentou aqui o placar negativo e iria ficar 1/1, né? Uma vitória, uma derrota aqui no placar diário. Então, vou estar esperando aqui uma oportunidade. Não tive essa oportunidade ainda, acho que vai demorar um pouco ainda, então vou até pular essa parte um pouco. Então, na verdade, eu vou simular aqui. Digamos que ainda hoje, né, 8/3, eu faço a minha segunda operação, invisto o mesmo valor e eu perca, né, menos 6,66. Você vê aqui que ele já me diz que eu estou negativo, né, porque quando eu ganhei só 86% desse valor, e quando eu perdi 100% desse valor. Porém, no placar diário aqui você vê que eu estou 1/1. Aí, digamos que eu vença mais uma operação, e aí ele já me dá aí 2/1. Enfim, é uma coisa muito legal dessa planilha. Aqui embaixo ele te dá o placar, o gráfico. Então, por exemplo, eu comecei dia 8, ele me diz aqui, ó, aqui seria 2 de janeiro, desculpa. Na verdade, eu acho que bugou, porque como eu botei 8 de março e a gente está na planilha de janeiro, eu acho que deu uma bugada e por isso que o gráfico não se movimentou. Mas eu vou transferir essas informações aqui para a parte de março. Aqui embaixo tem os meses, ó. Então eu vou estar transferindo aqui e automaticamente ele já atualiza. Naquela hora tinha bugado mesmo, porque eu botei um mês de março na planilha de janeiro. Enfim, estamos em março, 8 de março, e ele já me diz aqui um gráfico mensal, né? Então, 1º de março até 7 de março eu estava com 0, porque eu não tinha operado. Então, hoje, né? Hoje eu comecei aqui a operar. Tenho 4,80 de lucro total. Ele já me diz aqui o acumulado do mês. E me diz aqui também se eu terminei o dia positivo. Então, por exemplo, se eu parasse de operar agora, eu acabaria com esse dia positivo com um lucro de 4,80. É claro que isso daqui não é um valor real. Eu, por exemplo, faria muito mais que isso. No meu caso, é os 7% da banca, certo? E uma coisa legal aqui dessa planilha é que ela tem a parte de planejamento. Aqui embaixo a gente vai nessa aba de planejamento e a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode estar usando aí no nosso Trade System, certo? Então aqui a gente vai, como está dizendo aqui, a gente vai utilizar só as células pretas, certo? Então digamos que a gente use o nosso exemplo ainda de banca inicial de 1000. Então vou estar colocando aqui 1000. Aqui na porcentagem esperada você vai colocar a tua meta diária. No meu caso eu faço hoje em dia 7%, que na minha opinião 7% não é nem muito conservador e nem muito arriscado. Está dentro de uma taxa boa. Enfim, aqui o payout mínimo oferecido que você vai estar colocando. Porque aqui não é um payout fixo, porque toda hora esse valor aqui, ó, por exemplo, agora está de 86, a gente sabe que a cada hora esse valor ele muda. Então não tem sentido eu estar botando ele lá fixado, mas enfim, no mínimo eu opero com 80%. Eu não opero em par de moedas que me dá menos de 80% de payout, certo?
Aqui eu vou colocar minha quantidade da banca por trade. Eu opero com 2%, certo? Porém, eu recomendo fortemente para você, principalmente iniciante que está querendo, tá na corrida aí em busca da consistência, eu colocaria 1%. E essa porcentagem de perca é uma porcentagem de stop loss, né? Diária. Então, por exemplo, você está disposto a perder 5%, 10% da tua banca naquele dia, caso você fique negativo. Quanto maior essa porcentagem aqui, maior a sua chance de recuperar o teu capital perdido, certo? Naquele dia. Porém, maior a tua chance também, caso você chegue no limite dele, maior o teu buraco, maior vai ser o teu prejuízo. Enfim, colocado essas células pretas aqui preenchidas, certo? Eu vou colocar aqui no jeito que eu gosto. Eu trabalho com 25% de perca diária, raramente eu chego nela. Enfim, ele já me dá aqui o lucro por trade que eu vou estar fazendo, né? Em média vai ser 16. Ele me diz a minha meta diária, que é de 70, como a gente viu lá na planilha antiga. Ele me diz aqui as entradas, então eu vou estar fazendo a entrada de 20. Nesse exemplo aqui, se eu tivesse fazendo entradas, eu iria estar preenchendo esse valor aqui com 20. Lembrando que essa planilha aqui que eu estou mostrando é um exemplo que não é real. Tipo, está baseado na porcentagem que eu trabalho, mas não é a realidade aqui do que eu estou operando nesse momento. Enfim, vocês entenderam. E aí me diz aqui, caso eu tenha um prejuízo, a minha perda vai ser de 250 e minha banca de 1000, né, nesse dia vai para 750. Esse valor adicional de REC cap aqui eu vou estar falando nele mais tarde. Enquanto isso, você pode ficar tranquilo. Então ele diz aqui a tua meta diária, que vai ser de 70, certo? Aqui ele vai te dizer a tua banca inicial conforme preenchido aqui. Ele vai te dizer a tua banca mínima, caso tu chegue em 750, tu para e opera só no outro dia. E te diz a tua meta. Então, tua meta é de 70, certo? Você tem 1000, então 1000 mais 70, 1070. Aí, por exemplo, você está operando, você conseguiu bater sua meta e você ultrapassou a sua meta um pouco, você fez, por exemplo, 1075. Aí você preenche aqui com a sua banca final e ele vai te dizer quantos por cento você fez naquele dia. Uma dica aqui é o seguinte: se você está vendo que você está operando em um dia X e aquele dia está muito difícil de estar operando, é interessante que você... Opa, fiz besteira aqui. Enfim, se você está operando e você está vendo que naquele dia tá sendo muito ruim para estar operando e você já fez, por exemplo, 3% da sua meta, você para já de operar, não espera chegar na tua meta para tu parar, entendeu? Porque você está vendo que é um dia ruim de estar operando. Aqui provavelmente eu já vou estar fazendo outra entrada. Essa conta é uma conta que eu coloquei um valor pequeno, que é uma conta que está no nome da Raiz Trade, certo? Não é a minha conta principal, não está no meu e-mail, enfim. Nessa semana eu operei acho que 2 dias só, movimentei apenas $180, né? $180 daria em mais ou menos 576. Se eu operei 3 dias foi muito, certo? Eu não me lembro de ter operado muito nessa conta, mas enfim. Não tive a oportunidade de estar operando, mas eu posso estar tendo agora. Enfim, outra coisa eu anotei aqui. Uma coisa que me perguntaram também muito foi sobre o martingale, né? Se vale a pena ou não. Cara, assim, o martingale, ele é uma coisa que eu indico, principalmente o martingale de tipo 2, que eu falei na aula passada. Eu indico para as pessoas que são mais experientes, que têm mais sangue frio e que principalmente tem uma banca muito alta, né, para aguentar os martingale. Então, por exemplo, a gente vai ver na aula de análise probabilística
que quando você está operando com análise probabilística, você tem que ter pelo menos aí uma banca que aguente 8 martingale, porque a estratégia de análise probabilística, que é essa que eu estou operando agora, ela requer que você tenha uma capital que aguente, caso venha a ocorrer 8 operações, entre aspas, erradas, né, de ciclos 1, 1, 2. Isso pode parecer grego agora para você, mas na aula espero que você entenda. Na aula a gente vai falar sobre isso. Enfim, o foco aqui é martingale. Vale ou não fazer a pena? Cara, eu vejo muita gente que tem, por exemplo, R$100 de banco e quer fazer martingale. Cara, não tem como fazer martingale com R$100 de banco, porque se você faz, por exemplo, uma operação de R$10 e der errado, a sua próxima já vai ser de 20, certo? E caso der errado, a sua próxima já vai ser de 40. Então, por exemplo, com 2 operações erradas, você já perdeu 30% do seu capital. É muita coisa. Então, a primeira coisa que você tem que ter para você querer pensar em fazer martingale é ter uma banca alta. Por que eu falo pensar? Porque também não vale a pena, não é só você ter uma banca alta, certo? Você também tem que ter uma estratégia boa. Uma vez um cara me perguntou assim: Pedro, qual a tua porcentagem de vitória? Aí eu falei, na época eu estava trabalhando com price action e eu tinha entre 70% a 80% de vitória. Aí eu falei para ele, cara, eu hoje em dia tenho 70% a 70% de vitória, de porcentagem de vitória. Aí ele perguntou se eu fazia martingale e eu falei que sim. Aí ele falou assim, pô, mas se você tem 80% de chance de vitória, por que você faz martingale? Vale a pena? E eu, tipo, na hora eu fiquei, isso tem sentido, né, velho? Se eu tenho uma estratégia que me dá, por exemplo, de 10 operações eu acerto 8, não tem por que eu fazer martingale. Mas pensando bem, na verdade, vale mais a pena tu fazer martingale quando tu tem uma estratégia boa, que te dá uma boa porcentagem de acerto. Por quê? Porque se você parar para pensar, por exemplo, de 10 operações eu acertei 8, 3 eu errei, ou 2 eu errei certo, e se eu fizer o martingale, eu não vou ter o prejuízo daquelas 2 operações, e né, vou tampar o buraco e ainda vou ter lucro. Fazendo o martingale, nesse exemplo que eu estou dando, é do tipo 2. O martingale do tipo 2. Aqui eu fiz mais uma operação, tive êxito, tá? Lembrando que a análise probabilística é uma análise baseada em ciclos, então eu não me importo com o horário, apesar desse horário de 5h55 agora, né? Hoje é 8 de março, hoje é quinta-feira, e são 5h55 da manhã, eu ainda não dormi. Eu não preciso me preocupar com horário e notícia, enfim. Eu vou estar abrindo aqui o nosso Invest, só para a gente estar dando uma olhada nas notícias de hoje. Eu já olhei as notícias de hoje e vi que hoje relativamente está ruim, né? Na verdade não existe dia ruim e dia bom para operar. Mas eu vi que estava muita notícia de 3 touros e 2 touros, ó. Pode perceber aqui, ó. 3 notícias de 2 touros. Eu estou operando aqui, vamos ver aqui. Estou operando no SDCAD. Então, ó, o SD, 2 notícias de 1 touro. O CAD vai ter 10 horas de 2. Enfim, a gente vê que o mercado nessas horas agora, na parte de manhã, vai ser bem ruim, porque tem bastante notícia. Lembrando que, pessoal, quando a gente tem uma notícia aqui, por exemplo, uma moeda, qualquer que seja a moeda, quando a gente tem uma notícia que impacta nessa moeda, automaticamente vai estar impactando também nas outras moedas. Pode parecer absurdo para algumas pessoas e, enfim. Mas, por exemplo, a gente sabe que quando o dólar, por exemplo, se desvaloriza, é normal, é natural que o euro se valorize. Então, por exemplo, se a gente tem uma notícia para o dólar de 3 touros, no caso aqui não tem 3 touros, mas tem só um, mas enfim, eu sei que vai influenciar no euro também, por exemplo. Enfim, é só um pensamento para você estar pegando uma ideia, certo? Aqui eu já vou estar fazendo outra catalogação.
Deixa eu ver aqui, de um ciclo 1, 2, 2. Caso eu tenha mais um ciclo 1, 2, 2, eu faço mais uma operação. Enfim, então, como eu estava falando, martingale, cara. O martingale, você tem que ter primeiro uma boa banca, né? E aí uma boa estratégia, e aí sim vai valer a pena. Voltando para a planilha, a gente vai ter aqui o valor de RECCAP, né? Esse RECCAP, ele significa recuperação de capital. Se você for ver aqui na aba embaixo, tem essa aba aqui, né? Recuperação de capital, tem o dia, o prejuízo e a recuperação. Aqui tem dia e lucro. O que significa isso aqui? Bom, por exemplo, a gente 8 de março aqui, digamos que hoje, por algum motivo, eu termine o dia negativo. Então, por exemplo, eu faço umas 3 operações dessas aqui, que é o meu limite de percas, na verdade 4, né? Meu limite de percas hoje em dia eu trabalho com 4. Quando eu estou operando price action, obviamente, porque na análise probabilística eu posso ter um limite até de 8. Enfim, eu vou estar fazendo essas 4 operações aqui com resultado negativo, eu vou ter um prejuízo, ó, a planilha já me diz aqui quanto eu tive de prejuízo, aqui ó, eu tive 21 de prejuízo, aqui eu não tinha botado a banca inicial, já tinha me esquecido, mas enfim, não vai influenciar em nada. Enfim, quando eu faço essas operações, né, bati o meu limite de percas, automaticamente a planilha vai me dizer a minha porcentagem diária. E aqui ela me diz, ó, eu perdi 2,2%, né, que são 21,84. Então, nesse dia de 8/3, nessa simulação aqui que eu estou fazendo, digamos que eu terminei realmente negativo. Só dando uma olhada aqui, galera, para eu estar prestando atenção nos ciclos. E aqui eu já vou ter mais uma oportunidade de estar fazendo uma operação. Até desculpa aí estar atrapalhando a explicação, enfim. É que eu quero realmente estar mostrando a parte operacional também da análise probabilística. Voltando lá. Enfim, digamos que eu acabei esse dia aqui negativo, certo? E aí eu tive um prejuízo de 21,84. O que eu faço com esse prejuízo? Eu vou lá na minha aba de recuperação de capital e preencho aqui o dia em que eu terminei negativo, que foi o dia 8/3. Ele já automaticamente já coloca aqui, ó, 8 de março, certo? E eu coloco aqui o meu prejuízo. O meu prejuízo foi de 21,84. Então, bota aqui, ó, 21,84. E aqui nessa recuperação, eu vou estar fazendo, eu vou estar dividindo esse valor aqui do prejuízo, certo? Por um valor que não me dê um número muito grande. Por quê? Vou já explicar por quê. Opa, acabei botando a calculadora em tela cheia. Eu vou botar aqui 21,84 e vou estar dividindo esse valor por algum valor que me deixe com esse valor aqui com um número pequeno. Eu, na maioria das vezes, coloco 10. Então, vou pegar o meu prejuízo, certo? E dividir por 10. E aí eu tenho esse valor aqui de 2,18. 2,18, certo? 2,18. A operação aqui acabou de me dizer que a gente não teve sucesso, certo? Tá de boa, até porque na análise probabilística a gente vai ver que quanto mais a gente perde, a gente se sente mais à vontade para estar fazendo outra operação, devido simplesmente à probabilidade. Quanto mais você perde, mais aumenta a sua chance de você ter acerto na próxima operação. Isso não equivale, não vale para outros tipos de estratégia, por exemplo, price action, tá? Só na análise probabilística, porque como a gente já teve aqui 3 ciclos 1, 1, 2, a cada ciclo 1, 1, 2 que eu tenho, a chance do outro ser 1, 1, 1 aumenta. Então, é mais ou menos isso. Só tá vendo aqui, o meu segundo valor vai ser de 15. 15,95. E aí eu vou ver se eu vou estar tendo sucesso ou não. Enfim, não importa aqui se eu vou ter sucesso ou não, até porque se tiver sucesso, beleza. Na verdade importa, né? Até falei besteira, mas não importa, quer dizer, se der errado a operação,
porque se der errado, é como eu falei, a chance de eu acertar a próxima vai ser maior. Só tá abrindo aqui a operação antes de voltar aqui para a planilha. Eu gosto de abrir a operação no final da vela, certo? Então, ó, são 6 e 2 e 55. E aí no 59 eu aperto a operação. Então, eu apertei a operação, começa a outra vela, certo? E a gente tem a operação rolando. Voltando lá, eu vou estar botando aqui esse valor. Então, eu dividi esse 21,84 por 10, deu 21,18. Então, durante 10 dias, eu vou estar fazendo 2,18 a mais da minha meta. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, de 2,18, ir lá no meu planejamento e colocar aqui, ó, 2,18. Então, nesse dia, eu vou estar fazendo a minha meta, que é de 70, mais esse 2,18. E o total, né, vai dar aqui, ó, 72,18, certo? E aí, quando terminar esses 10 dias você fazendo isso, você vai ter tampado esse buraco aqui do dia 8. Então vai ser como se esse prejuízo aqui ele não existisse, certo? Isso é bem interessante dentro da nossa planilha. Aquela operação que eu tinha aberto com call, né, no valor de 15,95, acabamos de ter o resultado aqui. E foi sucesso, beleza? Muita gente me pergunta por que eu escondo o valor do meu saldo. Gente, assim, a partir do momento que tu se inspira no valor financeiro de algum trader, isso vai te atrapalhar, na verdade, porque tu vai estar querendo fazer o dinheiro que aquele trader está fazendo. Não importa para você, né? É tipo assim, muita gente vem me perguntar no WhatsApp, enfim, em qualquer lugar no Instagram também. Muita gente me pergunta, Pedro, quanto é a tua banca, com quanto tu começou, quanto é que tu tira no mês, quanto é que tu tira no dia, quanto é que tu tira no ano, enfim. Qual o valor das tuas operações em média. Todas essas perguntas têm uma coisa em comum, certo? E essa coisa em comum as respostas dessas perguntas não vai mudar nada na tua vida. Sabe por quê? Porque tu tem que saber não o quanto eu ganho, e sim como eu ganho. Então, quando eu estiver ensinando aqui a parte operacional, enfim, falando sobre algumas coisas, não importa para você o quanto eu ganho. É claro que eu fazer uma operação aqui vai acabar aparecendo o saldo do meu lucro, mas enfim, o lucro em si, ele não vai dizer nada. O que tem que dizer é o jeito que eu ganhei aquela operação, entendeu? Então, se você, por exemplo, pegar duas pessoas, um profissional em análise probabilística, se você, por exemplo, pegar o Ronald Coutrin e você pegar alguém que é muito fera em price action, sei lá, qualquer pessoa que seja boa em price action, tem muitas, né, hoje em dia no mercado, que é a teoria mais utilizada entre os traders. Se você pegar esses dois caras e colocarem ele um em frente ao outro operando, os dois muito provavelmente vão acabar o dia positivo, certo? Certo. E o que você tem que tentar, como é que eu posso falar, extrair de conhecimento sobre esses dois traders não é o quanto eles ganharam naquele dia, e sim como eles ganharam. Você tem que saber o jeito, como é que faz para ganhar o dinheiro e não quanto. O resultado não importa para você, cara, quanto é que eu tiro, né? Importa para você é como eu faço. Então é isso. Hoje foi só para matar as dúvidas. Teve mais uma dúvida também, se não me engano, anotei. Tá aqui. Vender o ativo antes do tempo. Beleza. Essa parada de vender ativo antes do tempo, me perguntaram se vale a pena, cara, né? Teve um aluno que eu tava com um aluno que começou do zero. Eu fui explicar as coisas as funções da plataforma para ele. E ele viu lá que tinha a opção de tu encerrar a operação antes do time acabar. Como assim? Quando você faz uma operação, por exemplo, aquela operação que eu fiz, que eu até falei que eu gosto de dar ela no fim da vela, ela tinha expiração de 1 minuto contado, ou seja, no final da outra vela, né, eu teria o meu resultado, eu saberia se eu ganhei ou não a operação.
quando você faz essa operação de call put, a plataforma automaticamente expira. Porém, tem como você expirar ela antes. Muita gente me perguntou para que serve, né? Desculpa, muita gente me perguntou se vale a pena expirar antes do tempo, e esse aluno me perguntou, né, para que serve. Então, por mais que seja uma dúvida assim banal, não banal, mas simples, eu peguei ela como exemplo para eu estar matando ela aqui e falando um pouco. Cara, assim, a partir do momento que eu faço uma operação e eu vejo que está dando uma grande diferença para a derrota, ou seja, por exemplo, eu faço uma operação para call e por algum motivo a minha vela desça muito. E aí tá rolando ali a operação, tá passando o tempo, eu vejo que eu vou perder essa operação por muito, né? Então o que eu faço? Eu expiro esse tempo. Ah, mas Pedro, eu vou economizar do meu prejuízo 2 centavos, 1 centavo. Cara, mas se você parar para pensar, se você tiver, tipo assim, em um tempo amostral grande, por exemplo, se você fizer isso em um ano, se você juntar todos esses centavos que você desconsiderou naquele momento, você vai ver que já daria um valor, uns 100, 200 reais, né? Então já dá para pagar uma pizza, já dá para sair para jantar, já dá para pagar uma conta barata aí, enfim, já é um dinheiro considerável. Então, muita gente deixa de estar expirando a ordem antes do tempo acabar, simplesmente, né, por esse pensamento de, eu vou estar diminuindo meu prejuízo em apenas 2 centavos, então nem vale a pena, não quero expirar antes, não quero para terminar antes. Então, é isso. Eu vou estar agora encerrando esse vídeo, galera, e no próximo vídeo eu já vou estar falando sobre a parte de gerenciamento. A gente vai começar falando sobre... A gente vai começar, né, a Price Action, a gente vai falar sobre candle, a gente vai falar sobre temperatura do mercado, fôlego do mercado, enfim, vamos falar sobre várias coisas do Price Action. E aí, terminando isso, a gente vai estar falando sobre análise probabilística. Eu ainda estou terminando, né, a minha apostila de análise probabilística para fazer uma coisa bem legal para vocês, né? É claro que a análise probabilística é uma teoria muito longa, muito extensa, né, para estar dando via YouTube. Por que eu falo isso? Porque vocês vão ver que a análise probabilística, para você aprender ela, não é muito interessante que você veja só vídeos, né? Você tem que ter um mentor. Enfim, para quem não sabe, eu tenho um curso, tá? Não tô aqui, quer dizer, eu não tava, mas já começou, então vamos lá. Eu tenho um curso, se você quiser mais informação, é só chamar no WhatsApp, que o João, que é o atendente lá do WhatsApp da empresa, vai estar atendendo. O número está aí na descrição, todas as redes sociais também estão na descrição, enfim. E a gente tem o curso avançado a gente dá esse assunto de análise probabilística, e aí a gente dá também a mentoria, que é muito importante, caso você se interesse por essa teoria e queira operar usando ela, certo? Mas mesmo assim eu vou estar lançando as aulas, pelo menos do básico até o intermediário de análise probabilística aí no YouTube. Assim, já dá para aprender, é um conteúdo que já dá para aprender sobre essa teoria. Desculpa. É uma aula que dá para aprender. Uma aula não, enfim, um assunto que dá para aprender. É claro que vai ter mais de uma aula. Mas algumas pessoas vão precisar de mentoria, certo? Então, é isso. Valeu, até a próxima. Depois que eu encerrei o vídeo, eu continuei operando e deixei ainda filmando, que eu achei que seria interessante aí vocês verem a operação. Essa daí eu fiz uma operação, né, depois de 2 ciclos do tipo 1, 2, eu fiz dizendo que o terceiro seria um tive êxito, como vocês viram. Aí teve a mesma coisa, né, 2 ciclos 1, 2, eu previ que o terceiro iria ser de 1, então dei call. Foi coincidência os dois ser call, tá? Pra falar a verdade, as 3 operações, se eu não me engano, foi call. E teve mais essa daí, ó, também foi call, né? Foi tudo coincidência. E também dois ciclos, um intercalando com o último do primeiro ciclo, era o primeiro do segundo, e aí tive êxito também. Aí eu achei interessante estar compartilhando com vocês.
E é isso, valeu. Então, apesar de já tinha operado, feito algumas operações, hoje essas foram as operações. A partir dessa daqui foi a operação que vocês viram aí no vídeo, certo? Na verdade foi dessa daqui. Venci duas, aí perdi uma e depois venci o resto aí, que foram as operações que eu botei em velocidade alta para vocês estar vendo. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Como vocês viram nessas percas aqui, eu ativei o martingale, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que nem foram as operações que vocês viram, foram feitas às 2 horas da manhã, quase 3. Foi uma de 9 e uma de 19. E aí nessa daqui eu tinha errado o valor, certo? Eu queria colocar para 100, porque eu vi uma oportunidade muito boa. E aí sem querer eu não digitei o segundo zero, saiu só 10. Acabei que ganhei a operação, enfim. Aí na próxima para suprir esse prejuízo aqui, porque por mais que eu ganhei essa daqui, não deu para cobrir o buraco dessas duas operações, eu fiz de 35, e aí eu venci, aí sim eu voltei para o valor normal, que foi de 666, e enfim, perdi só uma depois disso, e hoje vou passar para minha conta agora principal, operar lá, e bater a meta, parou, cara. Então bateu a meta, parou de operar. Agora só amanhã. Hoje, como o mercado está um pouco, entre aspas, ruim, é até bom, né, já ter parado.